Olá pessoal, mais um vídeo de opinião sincera nesse canal e dessa vez aqui a gente está com o Pioneer GR777, um equalizador dos anos 90, e você vai escutar aqui a minha opinião sobre este equipamento hoje. Bom, primeira coisa, como funciona a opinião sincera? Nesse tipo de vídeo eu coloco os pontos positivos e os pontos negativos, isso na minha opinião, de alguns equipamentos. Já fiz de vários equipamentos, vou deixar uma playlist aqui na descrição para você observar. E hoje então você vai escutar os pontos positivos e os negativos do GR777. Ah, César, mas você fala que não gosta de equipamento dos anos 90, por que você está mostrando um equipamento dos anos 90? Pessoal, infelizmente a gente não vive, né, sem os equipamentos dos anos 90. A maior parte, na minha opinião, 90% dos equipamentos dos anos 90, para mim não presta. Mas tem um ou outro equipamento que se salva. E um deles, na minha opinião, é esse equipamento aqui. Quem não tem um som antigo, um som vintage, não tem um CD player, né? O CD player dos anos 90, a gente é dependente desse tipo de equipamento, né? Se você quer ouvir os CDs, o ideal mesmo são os CDs dos anos 90. Os dos anos 80 são muito ruins, né? Então, o CD player, o MD player, então tem muitas coisas nos anos 90 que sim, são legais e são bem aceitas, né, para aquelas pessoas que gostam mais dos equipamentos dos anos 70 e dos anos 80. E como eu disse, o GR777 é um deles. Mais um recado aqui nesse vídeo, aqui a gente conversa sobre equipamentos dos anos 70, dos anos 80, ok? Vou dar uma mexidinha aqui, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, talvez, por que não? Alguma coisa que se salve, ó, a gente tem um equalizador ali dos anos 80, né? Então, nesse canal a gente conversa sobre essa geração de... A gente faz opinião sincera, como eu estou fazendo aqui, conhecendo os equipamentos, compra de equipamento, venda do equipamento, demonstração, live com bate-papo, curiosidades sobre essa geração de equipamentos. Inclusive, eu já fiz um vídeo que é dos pontos negativos desse equipamento aqui, um vídeo comparando um equipamento que ele é multivoltagem com um equipamento que só tem uma voltagem, que ele só vem específico para uma região. Então eu já fiz, vou deixar aqui na descrição para você entender aqui mais ou menos o que eu vou falar de um dos pontos negativos dele. Então tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece de dar o like aí para ajudar. Então vamos lá. Pontos positivos do Pioneer. Lembrando que anos 90 no Brasil, né, a gente tem esses equipamentos que vieram de grande quantidade, muita quantidade, porque a gente tem em 89, né, uma certa ponte foi inaugurada e aí muita gente trazia uma certa cidade, né, foi inaugurada, então muita gente trazia esses equipamentos dessa região e dessa cidade, então isso aqui foi infestado, né, a gente já não ficou dependente das marcas nacionais e daqueles equipamentos vindo da Zona Franca de Manaus, a gente trazia os famosos contrabandos, né, e ia buscar nessa cidade, e um dos equipamentos que veio de monte dessa geração de equipamentos trazidos, né, dessa cidade, esse aqui é um deles. Então vamos lá, pontos positivos. É um equipamento bonito? Sim, é um equipamento bonito, né? Ele tem essa coloração preta, né, com o espectro, né? O espectro é uma coisa que chama atenção, tanto é que eu normalmente não deixo ligados os equipamentos aqui quando eu faço esse tipo de vídeo, mas aqui no caso eu deixei ele ligado para você analisar aí, o espectro dele é bem legal, bem bacana, então sim, é um equipamento bonito, né? Comparando com os equipamentos mais antigos que você só tem lá as réguas e mais nada, é um equipamento bonito. Outro ponto positivo é que esse equipamento dos anos 90, então ele tem o quê? Uma coisa que comum dos anos 90, coisa que é muito difícil, né? Que era um opcional muito raro nos anos 80, que é o quê? Controle remoto. Então esse aqui já é um equipamento que vinha com controle remoto, você conseguia mudar todas as funções dele no controle, você conseguia fazer a equalização no controle. Então imagina nos anos 90, além de você aumentar e diminuir o volume do teu receiver, você também conseguiria fazer a tua equalização ou mudar a sua pré-equalização, que é um outro ponto positivo que eu já vou falar, tudo sentado no sofá. Então, sim, né? Se for pensar, o controle remoto é uma coisa bem interessante que surgiu lá, que ficou popular, né, nos anos 90 nos equipamentos de áudio. Ponto positivo, memória. Então, ao contrário da maioria dos equalizadores dos anos 80, com exceção, né,
de alguns modelos, inclusive do equalizador fantasma, que é o SE9 da Samsung. Já fiz um vídeo do equalizador fantasma, não sabe do que eu estou falando? Vou deixar aqui na descrição. Assista lá, é um equalizador bem interessante. Ele tem memória e, além de ter memória, ele autorregula as réguas físicas, né? Então ele aumenta e diminui aqui digitalmente. Você consegue aumentar e diminuir a frequência digitalmente. Mas no SE9 ele regula a própria régua física, analógica. Veja lá que é interessante. Então sim, as memórias, ele tem aqui 5 memórias que você pode utilizar. Então você marca aqui como você quer regular aí a tua equalização e você memoriza 5 memórias, além das pré-ajustadas. Então aqui você já tem Heavy, Clear, Soft, Visual, Vocal. Essas são as que já vêm no equalizador. E você pode colocar mais 5 que você pode pré-ajustar, e aí você só aperta um botãozinho e ele muda aqui e você consegue ter uma equalização distinta para cada áudio que você vai escutar. Isso tudo sentado no sofá. Isso é bem interessante. Bom, uma das coisas que eu já falei que é ponto positivo são as faixas programadas, né? Que virou uma tendência, né? Nos anos 90, final dos anos 90, início dos 2000, todo equipamento tinha. Não sei se hoje ainda tem, mas uma grande parte entre os anos 80, o final dos anos 90 e os 2000, todo equipamento tem isso, que é o quê? As faixas que já vêm programadas de fábrica. Então, Heavy, né? Clear, como eu já falei, Soft, Visual e Vocal. Então ele tem faixas que a própria indústria lá disse que Clear é assim, Soft é assim. Isso que já nos anos 90, no final dos anos 90, vinham alguns equipamentos que já vinham com Dance, Pop, quer dizer o que? Aqui ele está deixando meio que obscuro, digamos assim. Heavy é algum tipo de equalização, vocal, visual, né? Já no final dos anos 90, eles já te diziam, quer escutar pop? Aperta o pop. Quer escutar rock? Aperta o rock. Quer escutar dance? Aperta o dance. Então eles já especificavam mais. Aqui ainda não, aqui deixava em aberto, né? Você escolhia o que você queria aqui. Mas era uma tendência que ficou mesmo para os anos 90 e os anos 2000. Ponto positivo, né? A regulagem de toque. Então, ao contrário dos equipamentos dos anos 80, onde tinha aquela régua que você erguia, abaixava, aqui simplesmente vinha e tocava, né? Então justamente por essa função, né? Eu acabei de citar o SE9, se imagine toda a engenharia para fazer memória no SE9 e ainda ter que aumentar e diminuir o nível da tua frequência analogicamente. Aqui não, aqui ele é digital. Então você vem aqui e abaixa, diminui o teu nível de frequência que você quer, e por isso que o controle remoto facilita, né? Você simplesmente aperta e ele vai digitalmente. Agora você imagine o S9 que é analógico. Então sim, é um ponto positivo isso daqui, justamente para facilitar o acesso a você poder ter o controle remoto. Beleza, e agora vamos aos pontos negativos. Sim, né? Tem pontos negativos. Vamos lá. Primeiro ponto negativo, que é o que mais chama atenção, inclusive nesse equipamento aqui, tá? Que eu estou usando como exemplo. A manutenção. A manutenção dos anos 80 não é exclusivo dos anos 90, né? Não é exclusivo dos anos 90. Alguns equipamentos dos anos 80 também é assim. Mas esses equipamentos, eu já sempre falo aqui isso no meu canal, existe um pulo muito grande. Então, esse equipamento dos anos 90, 94, 95, ele tem esse sistema aqui, né? E já depois, 98, 90, já é um outro sistema diferente. Então ele já faz uma regulagem diferente. O equalizador já faz totalmente digital, já nem tecla não é, né? Simplesmente vem e encosta o dedo. Então, o pulo da tecnologia aqui foi muito grande. E isso faz com que um equipamento que ficou para trás fique complicado de manutenção. Porque você tem um integrado que faz uma função aqui, você faz um integrado que faz outra função, um integrado específico de função para esse equipamento. Lá nos anos 80 também acontecia isso, e aconteceu um fato interessante lá no SE9, eu tive um problema num deles, importei o integrado achando que o integrado era supra-sumo, não era ali, e no fim, depois eu descobri que tinha integrado aqui mesmo no Brasil para vender bem barato. Então, só um parênteses aí. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, a manutenção dele é muito complicada, muito integrado, muito integrado, como eu disse, fazendo funções específicas que quando o integrado desse para, se fica aí, como eu sempre falo no meu canal, numa estrada sem fim. Bateu na porteira, você vai ter que voltar e não consegue finalizar o teu trajeto.
Ponto negativo, uma coisa que eu falei já no início aí, são as duas versões. Esse equipamento ele saiu com versão só para 120 volts, se eu não me engano, e saiu a versão multivoltagem, vou deixar aqui na descrição. Então é um ponto negativo. Por quê? Porque principalmente de onde ele vinha, né, que eu acabei de citar, aquela cidade lá, que quando você atravessava a ponte, muita gente fazia esse percurso para trazer coisas de lá. Então acabava que os equipamentos que chegavam nesse lugar talvez não fossem específicos para a nossa região. Então, um equipamento desse importado legalmente, vindo legalmente para cá, com certeza ele vinha com sistema de multivoltagem, para você usar com as várias voltagens que a gente tem aqui, ou tensão que a gente tem no Brasil, 120, 110, 127 ou 220, né? Já quando você talvez buscasse lá nas lojas que vendiam esse equipamento, você já tinha que ser meio que específico. Poxa, de que região que veio, né? Ele saiu lá do Japão ou da Tailândia, onde era feito isso daqui, e foi para que mercado? Europeu, americano? Porque se esse equipamento fosse desviado do mercado americano ou de algum outro lugar, ele vinha parar aqui e infelizmente ele ficava nesse problema da voltagem. Então isso é um ponto negativo, né? Mas não é culpa do equipamento, né? É culpa talvez da fábrica, que não fez um equipamento universal para qualquer lugar, mas isso era comum nos anos 80 também. Então ele não fazia um equipamento universal para qualquer lugar do mundo, né? E na verdade não é culpa da fábrica e também culpa da gente trazer os equipamentos que não eram feitos para o Brasil. Quem já nunca ouviu falar em produtos que acabam vindo de outros lugares e que eles não são preparados para o Brasil, né? E aí acaba apodrecendo, estragando. Por quê? Porque quando a fábrica lá faz um equipamento específico para uma certa região, ela já pensa naquela região e esse equipamento aqui não é feito assim. Plástico, né? Então a gente já começa aqui com os Plastzilla, que a gente chama. Então, um equipamento que apesar do painel ser de alumínio, né, ter aqui o escovado, não é plástico, é escovado, mas ele tem muitas peças aqui de acabamento, botão, esses botõezinhos, tudo de plástico, né? Coisas que não existiam lá, os equipamentos mais antigos, mais robustos, não existiam. E uma das partes de plástico que mais dá problema nesse equipamento aqui, são justamente esses três botões aqui, ó. Eles originalmente eles são com uma pintura, né, um acabamento dourado. Mas aqui, acompanhando o do Power aqui, tá vendo? Só que aqui, infelizmente, já apagou. E isso aqui se encontra faltante, vários equipamentos você encontra isso aqui faltando, né? Por quê? Porque ele é um plástico e ele está flutuante aqui, né? Um botão flutuante. Se você vier com um pano, assim, um pano, né? Ó, um pano assim, e tentar passar aqui, e um dos fiapinhos do pano grudar aqui, você arranca esses botões. Então você encontra esse equipamento aí, sempre falo isso, faltando esses botões, porque a pessoa vai passar um pano aqui e arranca e acaba perdendo, nem percebe que arrancou os botões. Bom, e as regulagens? Então, assim como ele é um ponto positivo aqui, as regulagens de toque, você também tem um ponto negativo, né? Porque isso eu já citei aí num vídeo de som de carro, alguma coisa assim, que puxa, hoje em dia com a mudança do áudio, né? Antes você colocava um CD e aquele CD tocava da música 1 à música 15 sem problema nenhum. Tocava ali sem problema e você tinha uma mesma equalização, uma mesma mixagem no CD completo. Hoje você tem áudios diferentes, então você pega um MP3 lá, que um CD é gravado de uma maneira, outro de outra, e um do lado da outra. Então você está escutando uma música e de repente, pá, é uma música totalmente diferente que o teu áudio tem que ser modificado. E então nessa geração, você regulava uma vez, tocava o CD, beleza. E mudava o CD, você mudava aqui a tua memória, tranquilo. Mas como eu disse, hoje o MP3 você tem que ficar mudando de música em música. E isso aqui é muito complicado, né? Então você vem aqui, baixa, tem que vir aqui, regular e ficar apertando. Um equipamento analógico, como aqui o nosso Sansui S8, é muito mais fácil, né? Você tem mais acessível você fazer uma regulagem aí da tua equalização do que um equipamento de toque. E isso aconteceu muito, né? Eu dei um exemplo aí, como disse, de carro, que nos equalizadores de carro dessa mesma marca, a gente tinha isso daqui, é a mesma coisa, você vinha, tocava, regulava, programava, beleza. Mas hoje em dia o pessoal voltou atrás, né? E hoje está fazendo equalizadores ou crossovers, né? Ou pré-amplificadores, todos com volume.
porque você tem um acesso muito mais fácil ao volume, né, analógico. Então, tipo, tá tocando uma música, pô, agora o meu grave tá estridente, tá muito grave. Você vem só, abaixa um pouquinho, beleza. Aqui não, que você vem, puta, e baixa aqui, né? Então, complicado. Então, sim, né, apesar de ser um ponto positivo por um lado, por outro lado é um ponto negativo isso aqui também. Então é isso, você viu aqui a minha opinião sincera sobre o equalizador GR777. Qual que é a geral? Qual que é a opinião geral? Óbvio que se não fosse um bom equalizador, um equalizador bem bacana, ele nem estaria aqui, porque é dos anos 90, né? Muitas coisas dos anos 90 eu nem mostro aqui no canal, porque para mim não presta. Então, se ele não fosse um equipamento legal, não estaria aqui. Bom, mas então é isso, você viu aqui os pontos positivos e os negativos. Tem algum ponto positivo ou negativo que eu não falei aqui, que você conhece do equipamento, que você gostaria de comentar? Deixa aqui nos comentários. A gente continua batendo papo nos comentários aqui. Então, tudo isso que eu falei, você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse? Comentários, deixe lá. E é isso aí. Não esquece de fazer a sua inscrição do canal, não esquece de dar o like para ajudar. Tem interesse, né? E se inscreva que você vai ser que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E continuem acompanhando os vídeos aí. Assista os vídeos que eu deixei na descrição aqui sobre esse equipamento. É isso aí. Valeu!